Então, na verdade, eu acredito, o meu discurso não mudou, eu acho que deve haver participação dos dois. Me parece que caiu quando eu estava dizendo que a criança e o adolescente, eles têm direito de ter pai. Não é só o pai e a mãe que têm o dever e o direito de serem pais e mães. A criança tem o direito de ter um pai e ter uma mãe. Isso independente de qualquer circunstância. E nós temos uma situação de necessidade de adaptação agora na pandemia. Então, como será essa readequação? Inicialmente, nós poderemos pensar que será virtual. Afinal de contas, nós estamos em um encontro virtual. Então, as atividades continuam em uma forma adaptada do que é chamado novo normal, e assim devem ser as relações familiares, a partir do contexto de cada família. Exemplo, se há uma mãe que é médica, infectologista, há uma dificuldade de convivência com essa mãe, mesmo se os pais estiverem juntos, porque há um risco de contaminação de uma situação que nós todos estamos aprendendo, estamos vivendo de forma Verdade. inédita, daqueles que estão que sobreviveram, porque afinal de contas a gripe espanhola nós já não temos mais relatos de sobreviventes que possam perpassar pelo século XXI. Então, eu acho que assim como os alimentos, hoje os alimentos eles terão de ser adaptados à realidade de cada família, porque sem dúvida alguma há um impacto na economia, como você bem iniciou, que faz parte do contexto social, não é separado, não é dissociado do que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, nós poderemos ter uma pequena indústria de álcool, que hoje é uma grande usineira e que há uma possibilidade de reversão de alimentos, estando o outro dos pais desempregado. Então, isso depende muito da análise do caso concreto. Infelizmente, eu tenho sentido o judiciário assim muito acanhado, muito temeroso em relação às decisões. Quanto à fixação dos alimentos, quanto a qualquer que seja a modificação durante essa pandemia, o que necessariamente deve ocorrer. Eu acho que nós temos de nos adaptar ao caso concreto. Por mais senso comum que isso possa parecer, sem dúvida alguma, a pandemia nos traz uma realidade que deve ser analisada. Tanto é que nós tivemos uma legislação própria para a época da pandemia, que vigorará até outubro desse ano, como você bem pontuou no início. E da sua vivência prática, está tendo muita disputa ou litígio? Como que está o trâmite dessas ações judiciais? E depois eu queria ouvir também a sua opinião, Sofia, em relação à execução de alimentos. Se é possível, se não é, nesse momento de pandemia está suspenso. O que eu tenho sentido é que as queixas parecem que podem ter aumentado. Mas o processo judicial de alimentos, ele necessariamente passa por um amadurecimento das pessoas até que efetivamente ele se concretize. Então, nós temos muito pouco tempo de compartilhamento de neuroses durante a pandemia para que isso enseje inúmeros processos de dissolução de união estável, de casamento, etc. O que nós temos mais na hora é o pagamento de alimentos, mas o que depende muito de uma boa negociação, muito mais apropriada do que propriamente dita a judicialização desse conflito. Porque, como eu disse anteriormente, eu tenho sentido os tribunais muito receosos em relação a decisões pontuais, porque, na verdade, eles não têm como verificar um conteúdo probatório verdadeiro de como estão as situações familiares. Todos nós estamos muito intocados. Então, isso dificulta muito. Todos nós estamos muito inseguros em relação a essa realidade. Isso num contexto mundial, no nosso país,
com problemas pontuais que devem ser levados em conta, e tanto é que nós tivemos uma modificação específica em relação à execução dos alimentos com a restrição de liberdade, que tem sido desconsiderada, perdeu-se o foco, o que é o motivo de coerção para o depósito dos alimentos, o pagamento efetivo dos alimentos, que é a coerção do devedor. A prisão do devedor, ela perdeu um pouco o sentido, já que deve ser feita em prisão domiciliar. Então, muitas vezes é quase um prêmio, porque todos nós estamos em prisão domiciliar, praticamente, aí numa brincadeira, mas sem sermos devedores de alimentos. De toda forma, nós podemos modificar o rito. Isso os tribunais aceitarão efetivamente a modificação do rito, mas para isso também o devedor deve haver a avaliação de todos os bens que tem, para que seja modificada a execução e efetivamente recebidos os alimentos, porque é o sustento material de uma família. Então não há como protelar decisões como essas, ou haver uma liberação. Qual será o plano B daquelas execuções que efetivamente serão de restrição de liberdade? Nós não temos essa solução. Isso foi prorrogado para novembro. Então, tudo depois do Halloween é que nós saberemos como que isso ficará. Gostei. Porque depois, em novembro também, não haverá uma infraestrutura suficiente para abraçar todos esses devedores. Então, isso ainda nós teremos de construir com várias realidades. Faz todo sentido. E eu vou aproveitar a oportunidade dessa pequena pausa, porque você, enquanto você falava, não percebia, mas eu sim, vários de seus alunos acompanhando, então os coraçãozinhos que você está vendo aí do outro lado, os elogios, são dos alunos. Você, como uma professora brilhante, eles estão do outro lado te aplaudindo, já que a transmissão é ao vivo e também é uma forma diferenciada de palestra, né? É muito bom também nessa fase de isolamento social receber o carinho deles, né, Sofia? Inclusive, aí vários beijos. Eu até comentei com você sobre a TU de Manteúda, que lembrou de uma aula minha em relação à TU de Manteúda. Ela não deixou de existir. Então, tem um outro viés muito interessante da relação eu achei o máximo familiar. Achei o máximo você tocar nesse assunto, porque... E aí, quando tem essa relação extraconjugal, imagina como que deve estar, no mínimo, conflituoso, né? Ou não, porque pode estar mais intenso. Então, agora realmente pode sair de um relacionamento eventual, um relacionamento talvez de Ricardão, de TU de Manteúda, de sexta-feira, para uniões estáveis virtuais, como eles têm reconhecido. Então, criou-se na pandemia a tecnologia da união estável virtual. Isso não deixa de ser, de alguma forma, uma intervenção do Estado, porque a partir dos relacionamentos virtuais haverá um reconhecimento de família. Então, isso é uma vigília total das relações afetivas. Até porque todos nós estamos absolutamente conectados. Qual é a idade dessas pessoas para o reconhecimento de família? Eu tenho sido procurada para a regulamentação de uniões estáveis, mas principalmente de relações de namoro, exatamente para o afastamento das relações familiares efetivamente postas. Porque, como você falou no início, nós temos uma realidade que as pessoas sentem a proximidade da morte. Não que ela não exista, não que nós tenhamos acostumado com a morte. Porém, há uma preocupação, como hoje eu fiz um atendimento virtual, como será o planejamento em relação a uma eventual futura e certa morte, mas que talvez possa ser abreviada em relação ao temor que nós temos ou que estamos vivendo e sobrevivendo a ele. Então, com isso, eu acho que a advocacia consultiva tem tido uma intervenção muito apropriada e talvez uma modificação cultural, porque eu acho que é necessário
o pensamento em Ah, relação às questões afetivas ligadas ao patrimonial. perfeito. E não era habitual, né, antes desse momento de pandemia, do próprio Covid, já que é um vírus que não tem cura, a advocacia consultiva ela nunca foi habitual. Então já vem nesse momento do contencioso, né? E isso eu considero os bons ventos, porque quando a gente consegue planejar, querendo ou não, tem autonomia de vontade ali das partes, né? E aí eu vou aproveitar que você iniciou o nosso diálogo, vamos falar um pouquinho de planejamento sucessório, já que é a sua expertise, você está vivendo agora um cenário diferente, né? Então, o que nós temos visto, como eu estava comentando, é uma preocupação enorme em relação à organização do patrimônio durante a vida para após a morte. O que que nós tivemos em relação ao Covid? Uma proximidade da morte, uma preocupação maior em relação à possibilidade de morte, a possibilidade de internação ou não, do uso de determinados medicamentos ou tratamentos, etc. Isso tudo, eu acho que nós devemos considerar como uma alteração de cultura. O testamento é a primeira das soluções, como uma possibilidade de Uhum. estabelecimento daquele que será a manifestação de vontade efetiva da pessoa, que seria do direito de família com o direito empresarial, para que possa ser organizada naquela família uma empresa onde agregue todo o patrimônio. Mas isso deve ser muito bem compreendido para que não seja banalizado e feito de uma forma que possa prejudicar os próprios herdeiros, a própria família. Eu tenho visto muito, nós vemos isso com muita frequência, a questão das doações antecipadas, antecipação de legítimas, etc. Isso pode ser conveniente ou não, porque há uma necessidade de saber qual é a realidade daquele que é o doador. E, além disso, efetivamente conhecer os efeitos tributários, que eles não são Perfeito. afastados, como muitas vezes as pessoas pensam. Ou algumas vezes elas afirmam que haverá uma, uma ausência de litígio. Os litígios, eles surgem muitas vezes sem as pessoas esperarem. E a doação, ela implica, muitas vezes, na outorga conjugal daquele que vive união estável ou que é casado. Então, tudo isso agrega à família outros personagens que já fazem parte dela, mas não fazem parte daquilo que está no conhecimento dos membros de uma família originária. Então, a consultoria é muito precisa, é necessário a gente modificar esse pensamento e a nossa cultura como um todo para evitar os conflitos. Quem diz que advogado vive de conflito está muito equivocado. Advogado não vive do conflito, advogado tem de resolver o Excelente. conflito. Essa é a função do advogado. Excelente. Se não Excelente. resolveu, se não resolveu o problema existente ou der uma solução, um caminho, etc., nós não vamos conseguir cumprir o nosso papel ou efetivamente auxiliar aquelas pessoas que nos procuram. Porque judicializar, como vem sendo feito, pedido, com essa infantilização da nossa sociedade como um todo, não, eu só quero se for judicializado, é muito ruim. Porque muitas vezes eu não estou afastando uma possibilidade de litígio, mas negociar, tentar encontrar uma solução mais adequada é extremamente difícil para o advogado. É uma luta enorme, porque afinal de contas o litígio ele coloca para um terceiro decidir. Então não deixa de ser confortável, mas frustrante também, porque afinal de contas nós temos o nosso papel. Sem dúvida alguma, eu acredito que o papel da advocacia é a solução dos problemas de forma a minorar todos os efeitos que venham
de uma situação concreta, especialmente nessa área que todos estão sofrendo muito. Agora, o planejamento sucessório é engraçado que, como também paradoxal, as pessoas procuram mais. Entretanto, algumas se sentem mais ameaçadas ainda do que tudo que já estão vivendo, especialmente o público idoso, que muitas vezes já estava, antes da pandemia, preparando uma organização patrimonial, um planejamento efetivamente sucessório, e agora recolheu, como uma senhora me disse, eu estou sentindo que eu estou com o pé na cova. Eu não quero mais, porque isso vai me trazer azar, etc. O que é próprio da nossa cultura. Nós não temos uma cultura testamentária. Então, esse mau agouro, que infelizmente não corrobora para a abreviação da morte de forma alguma, ele vem como uma impossibilidade de administração desse patrimônio de forma mais livre dos nossos medos, das nossas angústias, etc. É um período muito angustiante, né, Rose? É Que muito, todos nós muito. estamos vivendo. O professor José Fernando Simão escreveu que nós vivíamos numa realidade A e hoje estamos vivendo numa realidade B. Aí ele faz um paralelo muito, muito legal com o cisne negro, que diz que todos nós achávamos que a vida era perfeita, que nós éramos infinitos, que nós não nos debruçávamos sobre a finitude humana que é tão posta no direito sucessório. E que, de repente, nós estamos diante de uma realidade que está sendo escancarada e nós estamos sendo bombardeados dessas informações a todo momento. Então, isso tudo é muito impactante, para um lado ou para o outro. Concordo plenamente. Você recebeu vários comentários aqui também, concordando com você. Para aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo, é o momento de realizar os questionamentos para a professora Sofia em relação ao direito de família. Nós estamos indo para o nosso último bloco, que é a exposição geral de motivos, né? E aquilo que não pode faltar, Sofia. Olha, eu acho que está praticamente temeroso, nós precisamos ainda vivenciar essa fase, já que nós não temos experiência com a pandemia. Mas as relações conjugais, elas vão passar por essa nova fase, ou aquelas que já estavam frágeis ou desestruturadas, de repente a própria ruptura, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse grau de afinidade que tem entre essas pessoas e da previsão, se assim nós podemos dizer, mas como que seria essa expectativa aí depois de voltar ao expediente normal desses casamentos, uniões? É muito difícil dizer, né, como serão as Não, você acha relações, você que diz? você acha que já tem muitas relações que estão frágeis e elas não vão perdurar? E aí, com a Não tenho ruptura de como dizer. divórcio e tudo? Ou de uniões que, de repente, elas não vão deixar de existir com esse momento intenso de convivência, né, no isolamento social? Ai, Rose, você me apertou demais, porque na advocacia as tramas da vida, elas chegam até os escritórios de uma forma assim muito inédita. Então, por mais que nós tenhamos a visibilidade de dissoluções de casamento, de violência, o que já existia, eu acho que agora só está escancarando. Eu acho que tem de neuroses dentro de um mesmo ambiente, nas mais diferentes classes sociais. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Além da ansiedade em relação à sobrevivência, à manutenção do trabalho, à manutenção das atividades educacionais dos filhos menores, filhos maiores, tudo isso traz muita angústia. Agora, como eu disse antes, e como muitas pessoas vêm me dizendo, você vai ter muito trabalho. Não, as pessoas estão tendo trabalho de conviver entre si.
até isso chegar a um escritório de advocacia ou judicializar, as pessoas têm de ter muita coragem e amadurecimento para essa decisão. Não será o coronavírus que causará a dissolução. Me parece que isso é anterior ao coronavírus e pode ser uma gota d'água, de repente. Mas, efetivamente, é difícil prever. Tanto é que união estável virtual é inédito. Então, Eu quer dizer, as pessoas, até o anotei para contrato de comentar com namoro, eles. isso me foi perguntado hoje. Ah, mas ela está dormindo todos os dias aqui na minha casa, mas é só durante a pandemia. Só durante a pandemia, mas antes ela dormia 3 vezes na minha casa. É união estável ou não é? Se a virtual está valendo, se eles não estavam dentro de casa, juntos, eles estavam virtualmente. Porque as pessoas estão convivendo mais virtualmente. Daí porque união estável união estável virtual. Então, com isso, é difícil a gente querer prever o que decorre das relações humanas e das relações afetivas efetivamente. O Arthur, Agora, ele é advogado também em direito de família. Ele fez uma ponderação que você vai gostar. Na vivência prática, é um profissional, Sofia, que precisa ter muita sensibilidade, né? Ele estava até comentando aqui na sua exposição agora, que é bem nesse formato, talvez, de psicanálise, como se fosse um divã ali para ter esse fino trato, né? sim, mas nós precisamos de saber que nós não somos os psicanalistas, embora tenhamos de ter a escuta. É muito importante que nossos clientes tenham um suporte terapêutico, até para que nos ajude a solução que seja mais adequada para o desejo verdadeiro daquela pessoa. Porque muitas vezes o desejo da pessoa é litigar. Então, aquela pessoa tem uma verdadeira, um verdadeiro prazer de manter processos e processos e processos, ou manter o casamento através do processo, manter sempre um vínculo indissolúvel, e o advogado não pode fazer esse papel, ele não pode ser o instrumento da manutenção desse relacionamento. Muito embora, algumas vezes, não é possível uma composição. É necessária a intervenção do Estado para um limite em relação a um excesso em relação ao tratamento do filho, de excesso de cuidados, ausência absoluta de cuidados, alienação parental. É muito importante vislumbrar, e talvez isso o Arthur tenha comentado em relação à psicanálise, assim como você, se deparar com um limite. Muitas vezes as pessoas, nos processos judiciais, elas demandam por um limite. Há uma necessidade, porque são tão inacreditáveis as atitudes que envolvem filhos, etc., que há a necessidade de intervenção pontual, cirúrgica, imediata do Estado. Daí o meu sentir em relação ao início da nossa fala. Eu acho que nós temos, a priori, não quero generalizar, mas eu tenho sentido decisões muito tímidas. Posso até entender, mas não tenho me conformado, porque quando há a movimentação do Estado, no meu entender, é porque há necessidade pontual de uma ingerência, sob pena de danos maiores. Então, isso não é só artigo de lei, isso é verdade. Isso é realidade, mais do que verdade. Isso é a realidade que é vivenciada. Espetacular. Na nossa prática empresarial, Sofia, é muito comum resolver os litígios de forma extrajudicial. Então, a composição amigável do litígio, conciliação, mediação e até a arbitragem através do sistema multiportas. Na sua atuação prática, você utiliza também dessas técnicas para a composição do litígio, para levar o mais preparado possível para o Poder Judiciário, um divórcio que seria de repente litigioso para consensual, uma Eu disputa de acho que uma boa guarda? advocacia, ela depende de uma boa negociação. Aquele que não tem como, não tem tolerância para negociar, para mediar, para compor, qualquer que sejam os meios
de solução de conflitos extrajudiciais, ele não continuará no mercado de trabalho, porque não adianta dizer que só o combate resolverá, porque nós temos uma situação de um judiciário que já não suporta mais, e uma sociedade absolutamente infantilizada, que diz a qualquer momento que um dos pais comenta algo, diz que é alienação parental, e haverá um dos nossos colegas que interpõe uma demanda dizendo que é uma alienação parental. Isso então vai propiciar uma dissolução de vários casamentos, porque o pai não pode mais chamar a mãe disso ou daquilo. Quer dizer, eu recebi pedidos de alienação parental porque a mãe colocou a etiqueta dos filhos somente com sobrenome materno, e que isso configuraria, na fantasia daquela pessoa, uma alienação grave. Ou seja, a pessoa quer uma compensação através do Poder Judiciário. Da mesma forma que muitas vezes as pessoas buscam poder judiciário. Hoje eu ainda comentei sobre a oferta de alimentos. Aquele devedor que quer pagar alimentos, ele não depende da provocação do Estado. Ele simplesmente deposita os alimentos, ele entrega o leite, ele paga o quanto possível e o quanto necessário, mas movimentar o judiciário para dizer que a representante dos credores deve abrir uma conta bancária, tendo aquele casal sido casado por anos, isso é um deboche, porque afinal de contas as pessoas viveram uma vida inteira juntos. E se separaram do marido ou da mulher, do companheiro ou da companheira, do namorado ou da namorada, e não dos filhos. Então, aguardar o outro ir ao Banco do Brasil quando está fechado, e isso já vão 6 meses, aquele que quer sustentar, que quer amar, que quer cuidar, ele luta para isso. E o mais fácil é o pagamento dos alimentos, desde que a pessoa tenha possibilidade. Então, eu sempre desconfio muito, eu acho, aí eu chamo a responsabilidade a todos nós, advogados, porque se eu recebesse uma ação como essa, com certeza eu já olharia duvidosamente, a não ser que a pessoa já estivesse cumprindo o sustento material para os filhos. Então, tudo isso a gente tem de sopesar de forma muito não maliciosa no mau sentido, mas que possa resolver e limitar um pouco a fantasia das pessoas que vivem conflitos sofridos, mas que no momento da separação, assim como no momento do casamento, há de se ter consequência. Então, da mesma forma que as pessoas buscaram um cartório para a celebração do casamento ou passaram a viver juntos em união estável, há consequências pelo fim dessa união. Então, isso é uma necessidade de se deparar e de enfrentar a responsabilização dessas consequências, inúmeras decorrências. A doutora Inês Campolina, que é uma querida nossa, ela atua também no conselho da Comissão de Educação Jurídica da OAB, que eu tenho a felicidade de convivência, ela ratifica também o seu entendimento. A professora Inês Campolina também, ela tem a especialidade, né, nessa área dos meios de pacificação de conflitos de interesse. Eu acho que isso é muito moderno na nossa atuação da advocacia, porque é um tempo atrás, quando nós fomos formados, era existida e a negociação, igual você comentou, e é bem a prática empresarial. Sim, eu estou lendo agora. Ela vem em primeiro lugar. E o Nestor, ele comenta também uma informação importante, porque dependendo do tamanho desse litígio, isso pode desaguar no juizado criminal. Então, tem ainda o uma Nestor consequência. é criminalista, um grande professor em Fortaleza. Então, bons ouvintes e não psicólogos, eu também concordo, Nestor. Imagine, Nestor e Sofia, psicólogos, impossível. Isso não é um elogio aos advogados. Nós temos de resolver o problema. O psicólogo, ele trabalha de uma outra forma. Efetivamente, nós temos papéis diferentes. Minha querida Sofia, você sabe que eu sou sua fã.
Eu tenho a felicidade de convivência, porque você é uma pessoa tão nobre, que olha nos olhos, que acompanha ao lado e que sempre, quando pode, faz o outro brilhar. E isso é singular na nossa área jurídica. E dependendo do status e da função de tanto poder, né? Por isso que você, além de ser esse anjo de luz, é muito nobre e tem tantos amigos que te acompanham. Se não fosse pelo Instagram, porque daqui a pouquinho ele vai cortar nós duas, que nós já estamos cumprindo o tempo de 1 hora, eu quero muito agradecer a sua Eu que disponibilidade. agradeço, agradeço a Como todos. que você somou Nestor, é nessa lógico que eu tarde? lembro de você. Nós não passamos tanto tempo sem encontrar, imagina! Ah, depois eu vou ler os comentários. Isso, muito, muito obrigada, minha Eu querida. que E para aqueles agradeço. que atuam na área ou estão ainda estudando, qual o estímulo que você daria para eles se prepararem para atuar com essa especialidade em direito de família? Com essa ou com qualquer outra, eu acho que nada resiste ao trabalho. Foi isso que eu aprendi com meu pai, sempre muito duro nessa fala, mas que eu acho que nós temos de nos ater e abraçar, que nada resiste ao trabalho, para que nós possamos ultrapassar esse período tão angustiante, tão incerto de pandemia, e viver em tempos melhores, não romantizando, mas pensando que há uma luz no fundo do túnel. Eu acho que é Perfeito, isso. perfeito. Muito obrigada. Olha, Obrigada a você, ao Alan, eu que te ao agradeço. Marinho. Vocês são executivos da melhor Foi incrível, estirpe incrível. e você ainda com a sua família multiespécie, com as suas milhões de Multiespécie. mães, braços, filhos. Eu Que faz agradeço um bem demais. enorme pra gente, né, minha querida? Nós é que agradecemos. Olha, Um um beijo beijo enorme. grande. Muito obrigada. Eu te vejo Obrigada em pelo... breve. Em breve Tá, eu te nós vejo. A combinaremos. professora, a professora Sofia, ela tem notório saber jurídico em direito de família. Eu já fiz alguns convites, depois eu vou ajustar com a agenda dela. Em breve ela volta para atuar em outras transmissões no Business Talks. E se vocês quiserem e tiverem oportunidade de acessar o nosso conteúdo, o artigo que eu escrevi ao lado da professora Sofia, que trata da afinidade nas empresas familiares, que é justamente essa relação desse grau de parentesco, é só enviar um pedido pela professora Sofia no Instagram dela, inclusive acompanhe a professora Sofia de perto, ou do Business Talks, ou no meu Instagram, que vai chegar até você, viu? Muito Um beijo, obrigada a muito todos. obrigada, viu? Muito obrigada, foi Beijão. incrível.